Olá, seja bem-vindo ao meu canal Excel 40, meu nome é Paulo Tsukada. Hoje daremos sequência à função desloque. Vamos aplicá-la dentro de outras funções. Vamos supor que nós temos uma tabela aqui de empresas nessas cidades e eu tenho vendas de mês a mês até dezembro. Eu quero trazer num relatório as vendas da empresa e o total de vendas do ano. Então, conforme eu mudo aqui a empresa, ele tem que me trazer este resultado do valor total. Iremos aplicar a função soma, a função desloque e a função corresp da seguinte forma. Primeiro nós entramos com a função soma. Em seguida entramos com a função desloque. Então, o argumento é qual a minha referência, da onde eu vou deslocar. Então eu vou deslocar este intervalo de janeiro até dezembro, de C6 a N6. O segundo argumento é a quantidade de linhas que eu tenho que deslocar. Neste caso aqui eu não sei, porque conforme eu mude, eu quero que mude aqui automaticamente as linhas. Então eu vou entrar com o corresp para determinar este valor. Eu vou procurar esta empresa dentro deste intervalo. Eu quero a correspondência exata. Com isso, ele vai me trazer qual a posição, ou seja, a quantidade de linhas. Próximo argumento, colunas. Eu não quero que, a partir do meu intervalo, eu não quero nenhum deslocamento dessas colunas. Então eu coloco 0. A altura e a largura são opcionais, então eu não vou precisar. Então aqui eu fecho parênteses e fecho mais um parênteses que é referente à soma. Teclo Enter, 2.510. Então Brasília, eu já coloquei aqui, 2.510. Se for Rio de Janeiro, ele vai ter que dar 2.739. Então quando eu clico aqui em Rio de Janeiro, 2.739. Este aqui é um exemplo. Vamos para o segundo exemplo, onde eu quero trazer agora o mês e trazer a soma dos meses de todas as empresas. Então já vou explicar aqui duas coisinhas de uma vez. Primeiro é como criar este botão drop-down. É muito simples. Eu venho aqui na guia, eu venho aqui em dados, dentro da célula onde eu quero criar o meu botão. Então eu venho em dados, aqui ao lado deste botão texto para colunas, em ferramentas de dados, eu tenho um botãozinho aqui escrito validação de dados. Eu vou clicar nele, clicar na opção validação de dados, ele vai abrir uma janela. Por padrão, ele vai permitir qualquer valor. Eu vou clicar aqui. Na lista de opções eu venho em lista. E em fonte eu vou determinar da onde eu vou tirar os dados. Eu posso tanto digitar os dados como referenciar de um local, que é mais simples. Então eu vou querer desde janeiro até dezembro. Este vai ser a minha fonte de dados. Clico OK. Pronto. Eu já tenho aqui o meu botão. Todos os meses. Então, janeiro, abril. Outra dica que eu vou dar é que aqui eu utilizo uma fórmula, uma função que chama fórmula texto. Ou seja, a função que eu digitar aqui, vou colocar aqui, ele mostra esta fórmula em formato de texto. Só que quando eu tiro aqui, ele me dá um ND, que é não disponível. Porque eu posso arrumar isso aqui para ele ficar igual desta forma, apagado. Quando eu deleto, ele fica vazio. Seguinte forma. Antes, logo após o igual, eu vou digitar a função se erro. A função se erro, ela, a partir de um erro,
né, o valor, que seria essa forma, o texto. Se der um erro, o que eu quero que apresente? No caso, vazio. No caso, então, são duas aspas duplas. E fecha parênteses. Pronto. Se eu quisesse que aparecesse um texto escrito sem fórmula, bastaria escrever entre aspas duplas. Ele vai aparecer sem fórmula toda vez que der um erro. Vou colocar aqui só como estava. Então, voltando, eu quero então agora que me dê o total por mês de todas as empresas. Então, utilizando-se a função desloc, vou usar tanto a soma, o desloc, quanto o corresp, igual no exercício anterior. Então, eu entro com soma. Agora eu entro com desloc, que é onde eu vou fazer o deslocamento. A minha referência agora vai ser esta daqui, porque eu quero a soma deste intervalo. Então, de B7 a B12, este vai ser a minha referência, o meu ponto de partida. Quantidade de linhas que eu vou deslocar, neste caso aqui, é 0. Eu não quero que desloque nenhuma linha para baixo. Eu quero que ele continue neste intervalo. Agora, a quantidade de colunas. Agora eu entro com o corresp. O que eu estou procurando? Estou procurando um mês, ponto e vírgula, dentro deste intervalo, ponto e vírgula, na correspondência exata, 0. Fecho parênteses. A altura e a largura são opcionais, não vou precisar informar. Fecho parênteses, que é do desloc, e um segundo parênteses, que é da função soma. Teco Enter. Então, janeiro, 1283. Coloquei aqui para a gente ver. Então, eu vou alterar aqui para abril, maio, 1.049. Ok? Este então é o segundo exemplo. O primeiro, a soma da linha do total, e aqui a soma da coluna no total. Podemos também utilizar o desloc com o corresp da mesma forma que a função índice. Então, a partir do momento que eu informo um mês e a empresa, eu quero que me traga o resultado da venda deste cruzamento. Então, eu vou fazer novamente aqui um botão drop-down. Eu vou em dados, validação de dados, veio em lista. Qual a minha fonte? A minha empresa é esta daqui. Teco OK. Então, eu já tenho as empresas aqui, Belo Horizonte. E o mês eu vou fazer a mesma coisa. Dados, validação de dados, em permitir lista, a minha fonte vai ser aqui os meses. É dezembro. OK. Pronto. Outro botão novamente criado. Então eu quero saber aqui qual o valor da interseção do mês de Belo Horizonte no mês de maio. Vai ter que dar 137.930. Então, se eu utilizar a função índice e corresp, é índice, qual a minha matriz? Essa aqui é a minha matriz, ou seja, toda a minha tabela. Eu entro com o primeiro corresp para saber qual a linha. Eu vou procurar a empresa dentro deste intervalo. E 0, que eu quero exata. O outro argumento do índice é o nome da coluna. Eu entro então com um novo corresp. Vou procurar o mês, ponto e vírgula, dentro do meu intervalo de mês, ponto e vírgula 0, fecho o parênteses do corresp, fecho o segundo parênteses do índice. Certo? Coloquei 137.930. Maio, Belo Horizonte. Utilizando, ao invés da função índice, eu posso utilizar então a função desloc e o corresp da seguinte forma.
igual a desloque. Qual é o meu ponto de referência? Aqui, empresa. A quantidade de linhas que eu vou deslocar, eu não sei. Então eu vou entrar aqui com uma função corresp. Eu estou procurando a empresa dentro deste intervalo. Ponto e vírgula 0. Agora, a quantidade de colunas que eu quero trazer, eu também não sei. Então, eu entro com a nova função corresp, que eu vou procurar o mês, ponto e vírgula, dentro deste intervalo, que vai de janeiro a dezembro. Ponto e vírgula 0. Fecho parênteses do corresp. Não precisa da altura nem da largura. Fecho parênteses do desloque, que é o Enter. 137.930. Então, se eu mudar aqui para Rio de Janeiro, mês de setembro. Então, Rio de Janeiro, deixa eu só colocar aqui, mês de setembro, 198.468. Então, nos dois resultados, tanto utilizando o índice corresp, quanto o desloque mais corresp. Por hoje é só, pessoal. Na próxima aula, teremos a segunda parte da aplicação da função desloque com as funções soma e corresp. Nós iremos demonstrar como trazer o resultado de uma empresa, mas dentro de um período fechado, por exemplo, de março até junho. Até a próxima aula. Muito obrigado.